Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o profeta Isaías, nosso segundo encontro. Isaías capítulo 1, do versículo de 2 a 9. Ouçamos nossa leitura. Escutem céus, ouça, ó terra. Javé é quem fala. Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário e o burro a cocheira do seu dono. Mas Israel não conhece nada, o meu povo não entende. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Javé, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Se vocês continuam na rebelião, em que parte ainda podem levar pancadas? A cabeça é uma chaga só, o coração está enfermo. Da sola dos pés até o alto da cabeça não está sadio. Contusões, ferimentos, chagas vivas, não espremidas, nem atadas, nem aliviadas com pomada. O país de vocês está devastado, as cidades incendiadas, as terras são devoradas por estrangeiros, bem diante dos olhos de vocês. É a desolação como devastação de estrangeiros. Sião, a capital, ficou isolada, como rancho numa vinha, como choça em meio à plantação de pepinos, como cidade cercada pelo inimigo. Se Javé dos exércitos não nos tivesse deixado um resto, seríamos como Sodoma, ficaríamos parecidos como Gomorra. Então esse é o texto que nós vamos trabalhar. Versículo 2. Escutem céus, ouça, ó terra. Javé é quem fala. Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Este versículo de caráter espiritual. O convite para que céu e terra escutem, ouçam, prepara a mensagem da primeira parte do livro. Javé vai falar da relação dele com seu povo, tudo em vista da aliança. Ele compara a Deus como pai, que dedica toda a atenção a seus filhos. Mas a resposta ao pai que criou e educou seu povo foi negativa, visto que romperam com a aliança, se revoltando contra o pai Javé. Quando Javé fala toda a criação, céu e terra, presta atenção. É a palavra do Criador à sua criatura. Mas, de outro lado, seu povo não lhe dá atenção. A criação está atenta ao que Deus diz, mas o povo de Israel, o povo eleito, não presta atenção àquilo que Deus diz. Céus e terra são testemunhas de Deus daquilo que ele fala. O povo rompeu com os laços familiares com Deus. Os laços fortes que unem o povo com Javé foi rompido. Israel foi adotado por Javé, Êxodo capítulo 4, versículo 23, que o educou através da história. Versículo 3. O boi conhece o seu proprietário, o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não conhece nada, meu povo não entende. Vem uma analogia entre animais irracionais, o boi e o jumento de um lado, de Israel de outro.
Os irracionais conhecem a voz do dono e a manjedoura o seu proprietário, enquanto Israel não entende a voz do seu Deus. Os animais aqui dão uma lição sapiencial a Israel. Enquanto os animais domésticos estabelecem relações com seu dono, os bois e jumentos são domesticados. Mas se sabe que às vezes são teimosos. Pior que eles é Israel, que não conhece seu Deus Pai. Os verbos conhecer e entender dão um sentido forte ao versículo. Em Israel, há falha em conhecer Javé e por isso eles não entendem. Aqui são dois verbos normalmente usados na sabedoria. Este oráculo versículo 4. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Javé, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. O profeta inicia aqui um ato de acusação contra Judá. Um processo é aberto para julgar. Javé é o Santo de Israel. Israel pertence a Deus, mas eles abandonaram o próprio Deus, desprezando a escolha que Javé fez ao eleger Judá como seu povo eleito. Os versículos 4 e 9 não são anúncio de castigo divino, mas denúncia de uma situação desesperadora. A dedicação de Israel, Judá, aconteceu porque o povo abandonou Javé, o Santo de Israel. O povo de Deus não reconhece sua situação atual. A denúncia é grave. O povo de Deus se tornou uma nação pecadora, que não segue o caminho de Javé, e por isso erra o caminho. Um povo carregado de crimes, romperam com a aliança, se perverteram, se tornando filhos renegados, renunciando sua eleição e filiação. Por quê? Porque em sua prática renegaram o próprio Deus, o abandonando, desprezando, rejeitando a própria eleição divina, a aliança. Versículo 5. Se vocês continuam na rebelião, em que parte ainda podem levar pancada? A cabeça é uma chaga só, o coração está enfermo. Que se fala da incursão dos assírios, da destruição da Judéia. A única cidade poupada até então era Jerusalém. O povo é como um corpo ferido e enfermo, no caso aqui Judá. Judá é considerado um indivíduo único, coberto desde a cabeça até os pés com feridas sangrentas, que é o resultado da guerra da Síria, que invade a terra de Judá, o reino do sul. O povo se revolta contra Javé. A revolta faz o povo ferido, lançado à própria sorte, sem proteção divina. Aqui se quer descrever com imagens a total corrupção espiritual e moral e a situação de Israel no momento histórico. Israel, apesar dos castigos sofridos, persistia na rebelião. Queriam confiar em seus tratados.
A base histórica aqui se trata da devastação movida pelos assírios no ano 701 a.C., após a rebelião do rei Ezequias, que reinou dos 716 a 687, contra Senaqueribe. Senaqueribe, que foi rei assírio de 705 a 681 a.C., uma ação amargamente oposta por Isaías. Versículo 6. Da sola dos pés até o alto da cabeça, nada está sadio. Contusões, ferimentos, chagas vivas, não espremidas, nem atadas, nem aliviadas com pomadas. Judá vem comparado ao indivíduo chagado dos pés à cabeça, sem alívio nenhum, nem cuidados, porque aquele que podia cuidar de Israel foi abandonado. Aqui vemos a região que foi invadida por Senaqueribe, o rei da Síria. Judá é como um filho castigado duramente, violentamente por um pai, porque Judá não vive aliança, o testamento. Não se trata de um castigo divino, mas a descoberta de uma situação desesperadora. A desolação do país, do campo e cidades abandonadas por seus habitantes. Tudo isso porque Javé abandonou seu Senhor, mas apesar disto, não há sinais de conversão. Versículo 7. A terra de vocês está devastada, as cidades incendiadas, o solo é devorado por estrangeiros, bem diante dos olhos de vocês. É a desolação como devastação de estrangeiros. Judá abandonou Javé, não cumpriu a aliança, o testamento. Agora, em seus pecados, vêm abandonados por Javé. Javé não rompeu a aliança, não foi do lado de Javé. Mas Javé, por abandonar seu povo, sofre as consequências do rompimento com Deus. Ao abandonar Javé, eles ficam desprotegidos e devem assumir as consequências de suas escolhas. Mesmo assim, o povo não aprende, não se arrepende. O povo sofre, bate a cabeça e tal, e continua no mesmo caminho. São teimosos, porque esquecem o caminho de Deus. Os castigos correspondem às maldições recolhidas no livro do Deuteronômio, capítulo 28. Os assírios, embora não tomassem Jerusalém, não a devastassem, eles destruíram a Judéia, incendiaram as cidades. A imagem se explica em termos de invasão militar, derrota, despojos de guerra. O inimigo devora o fruto dos trabalhos do povo de Judá. Versículo 8. Jerusalém, a filha de Sião, ficou isolada como rancho numa vinha, como choça em meio à plantação de pepinos, como cidade cercada pelo inimigo. Tendo em vista que Jerusalém, a filha de Sião, escapou da destruição, ficou sitiada pelos assírios, mas não foi invadida nem destruída, resistiu ao cerco, a esperança não foi extinta. No ano 701, Jerusalém ficou isolada em meio a um país devastado. As imagens evocam uma cidade isolada, como tenda frágil numa plantação. Apesar de sua corrupção, Jerusalém fica isolada, mas de pé. O de Deus ainda persevera com o resto de Judá, por fidelidade à aliança e por misericórdia. Versículo 9. Se Javé dos exércitos não nos tivesse deixado um resto,
seríamos como Sodoma, ficaríamos parecidos com Gomorra. Foram totalmente devastados. Por pura misericórdia divina, Jerusalém resistiu. Javé preservou um resto de Judá diante da devastação de Senaqueribe, na terra de Judá, ano 701. Sabemos que o Reino do Sul resistiu às incursões. Jerusalém prevaleceu na invasão assíria. No ano 722, o Reino do Norte havia sido destruído por Salmaneser V, que foi rei de 727 a 722. Salmaneser foi sucedido por Sargão II. Vejamos esta sequência. Senaqueribe foi rei da Síria de 705 a 681 a.C. Salmaneser V foi rei da Síria de 727 a 722. Sargão II foi rei da Síria de 722 a 705 a.C. Salmaneser V, em 722, conquistou o Reino do Norte. Senaqueribe sitiou Jerusalém, e deixa de tomar Jerusalém após o rei Ezequias pagar tributos. Ezequias foi rei de Judá de 716 a 687. O pecado de Judá vem comparado com o de Sodoma e Gomorra, mas não seu destino final. Judá recebeu o castigo dos filhos, mas não foi totalmente destruído. Houve poucos sobreviventes ao ataque de Senaqueribe. E de resto continua como povo de Judá, povo eleito, como dom de Deus. O conceito de restos sobreviventes tem origem nas catástrofes das quais Isaías foi testemunha, e que se viu nestes fatos o juízo divino de Deus sobre os habitantes de Judá, em Jerusalém. Eles, vimos, não foram exterminados. Isso convence o povo de que este resto era uma manifestação da graça divina. Neste versículo se evoca a lembrança de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por um fogo escatológico e definitivo. Judá tem sua capital poupada, e o resto dos sobreviventes não foram exterminados como o castigo dado a Sodoma e Gomorra. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.